Então a graça e a paz do Senhor Jesus, né? Vamos abrir em Mateus capítulo 24, que é o capítulo que a gente vai estar refletindo nessa noite, falando a respeito dos sinais da volta de Jesus, né? Nós vamos refletir sobre vários sinais que o Senhor mostrou na sua palavra, para que a gente estivesse atento a esses sinais, porque são uma evidência de que Ele está perto de voltar. E muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida e não percebemos que aquilo que o Senhor falou há quase 2000 anos está se cumprindo hoje mais do que nunca. Os sinais estão aí para quem quiser observar e constatar aquilo que Jesus falou, como prova de que Ele realmente está voltando, como prometeu que voltaria para buscar o seu povo e para julgar esse mundo. Então Ele está voltando, os sinais estão se intensificando e é sobre isso que a gente vai refletir hoje, em nome de Jesus, no capítulo 24 de Mateus, para a gente compreender como que esses sinais estão se cumprindo hoje no mundo e como que a gente deve reagir diante dessa situação, porque Deus nos chama a tomar uma posição diante de tudo isso que está acontecendo, tomar uma posição diante de Deus. Porque não basta compreender os sinais, não basta compreender o que está acontecendo. Deus dá os sinais com um motivo. Os sinais são um alerta para que a gente entenda que o que Ele falou é verdade e que a gente tome uma posição de seguir a Cristo de todo o nosso coração enquanto há tempo, enquanto a gente pode. Porque nós sabemos que no dia que Jesus voltar, Ele não voltará mais para salvar ninguém. O momento da salvação é hoje. Depois que Jesus voltar, Ele já voltará como juiz, não mais como salvador. Ele voltará como juiz para julgar todos aqueles que o rejeitaram e para buscar a sua igreja, para a sua igreja, que não é o prédio, são as pessoas, né? A sua igreja morar com Ele no céu por toda a eternidade. Então os sinais são para isso, para que a gente esteja atento e haja um despertamento na nossa vida de buscar a Deus, se firmar na sua presença, para poder estar pronto quando Ele voltar, no dia da sua vinda. Então, o livro de Mateus 24, versículo 1, diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então acontece uma cena interessante aqui. Eles estavam saindo do templo e os discípulos se aproximaram de Jesus e fizeram um comentário com ele, para ele, mostrando as construções do templo. Era o templo de adoração a Deus que existia lá em Israel, tinha acabado de ser concluída a sua construção, era um templo gigantesco, que hoje não existe mais, porque no ano 70, o Império Romano, quando invadiu a cidade de Jerusalém, destruiu completamente a cidade e esse templo que os discípulos estavam mostrando para Jesus aqui. Esse templo foi totalmente destruído. E a única coisa que resta desse templo hoje é o Muro das Lamentações, que é onde os judeus fazem as suas orações, e é a única parte que restou desse templo. Mas era um templo enorme. Então os discípulos estavam mostrando para Jesus, admirados e dizendo: Olha, mestre, essas construções, que construções! E aí Jesus diz assim: Vocês estão vendo tudo isso? Olhem bem para tudo isso aí. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, tudo isso vai ser derrubado. E aí acontece o seguinte, no versículo 3, diz assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda
e da consumação do século. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando de algo do futuro, que ainda ia acontecer e que estava relacionado a uma grande destruição que ia acontecer em Israel. Mas também Jesus estava falando de algo que ia acontecer muito mais no futuro, falando do fim dos tempos. E os discípulos, compreendendo isso, chegam para Jesus e fazem essa pergunta: nos diz quando sucederão estas coisas? Ou seja, quando é que vai acontecer essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ou seja, Jesus, nós queremos saber quando é que vai ser essas coisas que o Senhor falou. E qual é o sinal de que o Senhor vai estar voltando? Porque Jesus já tinha dito que voltaria. E aí eles perguntam: qual é o sinal da tua vinda? Como é que a gente vai saber que o Senhor está perto de voltar? E outra coisa, o sinal da tua vinda e da consumação do século. O que é consumação do século? É uma maneira de dizer, em outras palavras, o fim do mundo. Quando é que vai ser o fim de todas as coisas? O fim desta era. Porque a vinda de Jesus marca o fim desta era. O mundo, ele não vai se acabar. Ele vai ser transformado. Porque Jesus fará novos céus e nova terra. Mas o mundo como nós conhecemos, ele vai ter um fim. Toda essa criação aqui será feita uma nova criação. Então será o fim dos tempos. Será a consumação do século. E os discípulos queriam saber qual é o sinal de que o Senhor vai voltar e de que tudo vai se acabar. E então é que Jesus começa, no versículo 4, ele vai começar a responder essa curiosidade dos discípulos a respeito da sua vinda, de quando vai ser, de quais são os sinais. Jesus vai dar uma instrução grande para eles aqui. É uma mensagem bem extensa a respeito do final dos tempos, sobre tudo que aconteceria para que os discípulos estivessem preparados. E é sobre isso que a gente vai meditar agora, a partir do versículo 4. E ele lhes respondeu. Jesus respondeu aos discípulos: vede que ninguém vos engane. Em outras palavras, prestem atenção para que ninguém engane vocês. Por que Jesus falou isso? Porque muitas pessoas viriam para procurar enganar os discípulos. É justamente o que ele fala no versículo 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então a primeira advertência que Jesus faz é a seguinte: tenham cuidado para vocês não serem enganados. Porque virão muitas pessoas em meu nome, e eles vão dizer que eles são eu. Eles vão dizer: eu sou o Cristo. E eles enganarão a muitos, ou seja, muitas pessoas serão enganadas por esses falsos profetas se denominando Jesus. Esse foi o primeiro sinal que Jesus deu. Algo que aconteceria, que seria uma prova de que ele estaria para voltar. E será que isso aconteceu durante a história? É o que eu quero mostrar para você aqui, só a título de curiosidade. Durante a história, muitas pessoas apareceram dizendo ser Jesus. Muitas pessoas, não foram poucos. E enganaram muitos. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Tinha um homem chamado Haile Selassie I, que viveu de 1892 a 1975, que era endeusado, ainda é endeusado pela religião Rastafari. Quem é regueiro sabe do que é que eu estou falando. O pessoal do Rastafarianismo tem esse Haile Selassie como sendo uma encarnação de Jesus Cristo. Seguem a ele como sendo um Deus. Para eles ele é uma divindade, é a reencarnação de Jesus na visão deles. Esse é um dos exemplos. Outro exemplo foi Jim Jones, que viveu de 1931 a 1978. Ele organizou uma seita em torno de si, dizendo ser Jesus Cristo, e tantas pessoas o seguiram cegamente ao ponto dele levar essas pessoas a um suicídio coletivo. No ano de 1978, no dia 18 de novembro, ele levou essas pessoas a cometerem suicídio
coletivo, morreram 918 pessoas, pensando que esse homem era o Cristo e que eles morrendo iam se encontrar com Deus. Hoje nós temos o Henrique Cristo, que ainda está atuante no mundo, que muita gente conhece e diz também que é Jesus. E muitas pessoas estão seguindo a ele, acreditando que ele é Jesus Cristo. Atualmente também, eu vi um dia desse uma notícia na internet de um homem de uma falsa igreja que se diz ser a encarnação de Jesus Cristo aqui na Terra. E muitas pessoas seguem a ele. Muitas pessoas acham que ele realmente é o Cristo, que Jesus está aqui novamente. Então isso tem se cumprido e você vê pelas datas que eu citei aqui que isso aconteceu, principalmente, começou a acontecer mais de uns 2 séculos para cá. Embora isso aconteceu durante toda a história, mas de uns 2 séculos para cá surgiu mais pessoas com esse tipo de engano. É uma prova de que esse sinal está se intensificando. Jesus continua no versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então Jesus disse, vocês vão ouvir falar de guerras e de rumores de guerra, mas não se assustem, porque tem que ser assim, isso tem que acontecer. Não é que Deus queira que isso aconteça, mas é uma permissão de Deus. Deus permite que isso aconteça, não porque Ele se agrada, mas porque Deus respeita a liberdade das pessoas. E isso é uma prova de que as pessoas estão a cada dia piores. A cada dia os seus corações estão piores, com menos amor e mais ódio, com mais violência. E Jesus disse que isso era algo que ia acontecer, que ia anteceder a sua vinda, mas ainda não era o fim. Era apenas um sinal de que o fim está se aproximando. E se a gente olhar durante a história, durante toda a história houve guerras. Isso é um fato. Tem muita gente que questiona, mas irmão, isso sempre aconteceu na história. Sim, sempre aconteceu. Mas se a gente reparar, isso tem se intensificado muito. A gente vê, por exemplo, do ano de 1851 a 1864, houve na China uma chamada Rebelião Taiping, onde morreram de 20 a 100 milhões de pessoas na China. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, morreram de 15 a 65 milhões de pessoas. Na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, morreram de 40 a 72 milhões de pessoas. Isso tudo foi de uns 2 séculos para cá. Veja como está se intensificando a questão de guerras e de rumores de guerras. Nunca o mundo viveu uma época de tantos conflitos, de guerras mundiais envolvendo nações inteiras, várias nações no mundo todo. A guerra durante a história sempre foi algo um pouco mais localizado e que não havia tanta intensidade e tantos mortos como houve nesses últimos 2 séculos. Nunca houve um derramamento de sangue tão grande. E ainda hoje nós estamos tendo guerras, atualmente rumores de guerra, terrorismo, violência, guerrilhas, guerra civil em vários países, tensões. Atualmente mesmo estava tendo tensões entre os Estados Unidos e a Rússia. Muitas pessoas estavam até com medo de haver uma 3ª guerra mundial por causa disso. E nós vemos que isso tem se intensificado de uns séculos para cá. E é um sinal claro que Jesus deixou, de que as pessoas entrariam em guerras, em conflitos. O que mais que Jesus diz? Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, como eu já falei. E ele diz mais, e haverá fomes. A fome é outro sinal da volta de Cristo. É algo que sempre houve na humanidade, mas que se a gente olhar para o mundo hoje, atualmente como está, não há como negar que a fome tem se intensificado a cada dia mais.
Eu tenho aqui alguns dados para você. 1 bilhão de pessoas no mundo passa fome. 1 bilhão. 1 bilhão de pessoas. Nunca tanta gente passou fome no mundo hoje, como é hoje. A cada 3 segundos, alguém morre de fome. A principal causa não é a falta de alimento, mas é a injustiça social, fruto da ganância dos ricos. Então veja só, o mundo nunca passou tanta fome, apesar da gente nunca ter plantado tanto como hoje. A agricultura se desenvolveu de maneira absurda, se planta em grandes quantidades em vários países, mas mesmo assim, embora a comida que há hoje seja suficiente para alimentar toda a humanidade, existe 1 bilhão de pessoas passando fome. E por que isso? Por causa da falta de amor, da injustiça, da ganância daqueles que têm. E isso é um sinal que Jesus disse que aconteceria como prova de que ele estaria perto de voltar. A fome no mundo iria se intensificar. Outra coisa que ele disse, não tem nesse texto aqui de Mateus, no capítulo 24, mas é um sinal da volta de Jesus também, que tem lá registrado em Lucas. No mesmo sermão está registrado em Lucas a questão das pestes, das doenças. É um sinal também da volta de Cristo, de que haveria fomes e de que haveria pestes. Algumas traduções nesse versículo 7 acrescentam a questão das pestes também, e no livro de Lucas tem. Então, entre 1850 e 1950, mais de 1 bilhão de pessoas morreram de tuberculose, 300 milhões morreram de varíola entre 1896 e 1970. Na Primeira Guerra Mundial, 50 milhões de pessoas morreram de gripe espanhola. Mais de 20 milhões de pessoas já morreram por causa da AIDS. Milhões morrem todo ano de malária, dengue, cólera, pneumonia, ebola e etc. Então nós vemos claramente aqui que o que Jesus falou que aconteceria, que haveria pestes no mundo, tem se cumprido de uma maneira tão intensa como nunca aconteceu durante a história. Isso tem se cumprido muito, de maneira grande. Milhões e milhões de pessoas têm morrido como nunca se tem morrido, e embora a saúde esteja crescendo, a tecnologia, a medicina tenha se desenvolvido, as doenças têm se multiplicado e matado muitas e muitas pessoas. E até hoje existem doenças como a AIDS que não tem cura e tem matado milhões de pessoas. E há até um risco de surgir doenças piores. Muitos médicos falam que é um risco constante de aparecer vírus mutantes poderosos que podem dizimar populações inteiras. Os próprios cientistas falam que há esse risco de um vírus se combinar com outro e ficar mais poderoso e vitimar muitas pessoas, como foi, por exemplo, o vírus da gripe espanhola. Hoje a medicina fala também, por exemplo, que os antibióticos não estão mais sendo capazes de combater as doenças como era na antiguidade, porque as bactérias estão ficando cada vez mais fortes e cada vez menos os remédios têm poder de combater as doenças. Há uma perspectiva de que daqui a alguns anos os antibióticos de hoje não vão mais servir para nada contra as superbactérias que vão se desenvolver e que vão atingir a população. Então a perspectiva é de uma piora, é de uma intensidade de pestes, de doenças. E Jesus falou que isso aconteceria, isso foi profetizado por ele. Agora sim, deixa eu falar da questão dos terremotos que ele fala aqui também. De que haveria terremotos em vários lugares. Só para você ter uma ideia, em Sumatra, 2004, houve um terremoto de 9,1 na escala Richter. Gerou um tsunami que matou 230 mil pessoas. Você com certeza sabe disso. No Haiti, em 2010, 160 mil pessoas morreram. No Nepal, em 2015, 10 mil pessoas morreram. Na Itália, recentemente, houve um terremoto que matou várias pessoas também. É quase um grande desastre causado por terremoto por ano.
E a intensidade tem aumentado cada vez mais. Cada vez mais tem havido terremotos de grande intensidade que têm atingido populações inteiras. E isso houve durante toda a história, sim, mas está se intensificando. E os próprios cientistas têm observado isso. E tudo isso prova que o que Jesus falou que aconteceria como sinal de que ele está voltando, está acontecendo. E aí no versículo 7, Jesus fala assim, no versículo 8, porém tudo isto é o princípio das dores. Veja só, tudo isso que a gente falou até agora são coisas terríveis que têm acontecido na humanidade. E Jesus disse que isso é só o princípio das dores. O que Jesus está usando aqui como um meio de comparação? Jesus está falando, numa linguagem simbólica, da mulher que sente dores de parto. A mulher, quando vai ter um filho, ela começa a sentir dores pequenas. Ela começa a sentir contrações que vai gerando dores. E essas contrações, elas demoram um pouco mais, tem um intervalo grande, mas ela vai sentindo dores, é só o princípio das dores. E essas contrações vão se intensificando, ela vai sentindo cada vez mais dores. E isso por quê? Porque tem um filho que está para nascer, um filho ao qual ela vai dar à luz. Até esse filho nascer, essas dores de parto, elas vão se intensificando. Até que quando chega o ponto em que o filho está para nascer, as dores se tornam quase insuportáveis. Se você já teve um filho de parto normal, você sabe o que é que eu estou falando. Eu nunca tive, obviamente, mas a gente sabe que as dores são horríveis pelo relato que as mulheres dão a respeito desse momento. Então as dores começam bem pequenas, em intervalos maiores. Elas vão diminuindo o intervalo e aumentando a intensidade, até o momento em que, quando o filho está prestes a nascer, as dores estão terríveis e no intervalo bem pequeno. Por que Jesus usou isso como comparação? Jesus quis dizer o seguinte para os discípulos: olha, até o dia da minha volta vão acontecer dores, sofrimentos no mundo. Esses sofrimentos vão ser numa intensidade não tão grande e vão demorar um pouco mais para acontecer. Mas à medida que for se aproximando o dia da minha volta, eles vão se tornando mais intensos, as dores vão aumentar e a intensidade vai ser menor. E o dia da volta de Jesus é comparado ao dia do nascimento de um filho. Então as dores, o sofrimento vai se intensificando, aumentando, os sinais vão se tornando cada vez mais evidentes até o dia em que Jesus aparece. Então por que ele ensina tudo isso? Para que a gente esteja vigilante, atento, sabendo que quando a gente vê os sinais se intensificando é uma prova de que ele está perto de voltar. Então é por isso que ele diz, tudo isto é o princípio das dores. O que ele está falando então? Queridos discípulos, isso aqui é só o começo. Isso tudo que eu estou falando para vocês não é nada se comparado ao que ainda está por vir nesse mundo. Isso tudo é só o princípio das dores. Vocês ainda não viram o sofrimento de verdade que vai vir sobre essa terra antes de eu voltar. Isso tudo é apenas o início. E aí ele continua dizendo, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Versículo de número 9. Jesus está aqui falando agora da perseguição, de como isso seria um sinal da sua vinda, a perseguição contra a sua igreja. A perseguição é um dos sinais mais perceptíveis da volta de Jesus. Eu vou dar aqui alguns dados que você vai ter uma noção de como a perseguição é grande. Atualmente no mundo, 45 milhões de cristãos foram mortos no século XX. 45 milhões. Em torno de 100 mil cristãos são martirizados por ano por causa da sua fé. 1 a cada 5 minutos, ou seja, a cada 5 minutos, em 1 hora morrem 12 cristãos por causa da sua fé.
100 milhões sofrem perseguição atualmente. 100 milhões de cristãos sofrem perseguição atualmente. Você não vê muito isso sendo noticiado na mídia, porque a mídia não tem interesse de noticiar isso, porque a mídia ela é escravizada, é manipulada pelo diabo, pelo maligno, que não tem interesse de que as pessoas saibam o que está acontecendo aos cristãos no mundo, principalmente na Ásia, no Oriente Médio e na África, que é onde essas perseguições são intensas. Como eu disse para você aqui, mostrei, atualmente e a todo momento morrem milhares, estão morrendo milhões de pessoas por causa da fé em Cristo. Em muitos países, se você se declarar cristão, isso é praticamente uma sentença de pena de morte contra a sua vida. Quando você se declara cristão, a sua própria família lhe rejeita, às vezes entrega você às autoridades, você é preso, é chamado a dar satisfações e você pode até ser morto, principalmente se você falar da sua fé para um muçulmano, para um hindu, o que é proibido em muitos países. Você não pode falar de Cristo, você não pode nem ter uma Bíblia, você tem que ficar calado se você quiser viver. E às vezes o simples fato de você ser cristão, você é morto por causa disso. E perseguição sempre houve durante a história. Desde o início a igreja tem sido perseguida. Só que isso nunca aconteceu, preste bem atenção, de uma maneira tão intensa como tem acontecido hoje. Então o que Jesus falou mais uma vez está se mostrando realidade hoje. Nunca se perseguiu tanto a igreja de Cristo como nos dias atuais. É um ódio grande, disseminado contra os cristãos, que tem levado muitos à morte. E isso é um sinal de que Jesus está voltando. Ele disse aqui claramente, vocês vão ser odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então é interessante que a profecia não é que algumas nações nos odiariam aos cristãos. A profecia é que todas as nações odiariam os cristãos. Então no Ocidente, onde não há muita perseguição, também há ódio contra os cristãos. Muitas pessoas odeiam os cristãos. Tem raiva de quem é cristão, principalmente daquele que vive realmente a sua fé de verdade, que abraça Cristo, que defende os princípios cristãos, que prega o Evangelho. Essas pessoas são humilhadas, são odiadas diariamente. Isso tem se cumprido em todas as nações. E há uma probabilidade grande de que essa perseguição, que no momento no Ocidente ela é mais emocional e não física, há uma probabilidade grande de que ela se torne física também. Continuando, versículo de número 10, diz assim, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Aqui mais uma vez Jesus falando de que no momento da perseguição, muitos cristãos iam trair uns aos outros, iam odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso aqui é outra profecia que Jesus deixou. Ele disse que se levantariam muitos falsos profetas que enganariam a muitos. Então, desde o início da igreja, se levantam falsos profetas, pessoas anunciando uma mensagem mentirosa, uma mensagem enganosa, que não é de acordo com a verdade de Deus revelada na Bíblia. Mas, se a gente parar para olhar atualmente no mundo, de uns 3 séculos para cá, nós vemos que os falsos profetas têm se multiplicado. Tem havido uma intensidade no falso ensino, nas pessoas que ensinam coisas contrárias ao Evangelho de Jesus Cristo. Isso tem aumentado muito no mundo. São muitas e muitas igrejas falsas, que se dizem igrejas cristãs, seitas que se dizem cristãs, que dizem seguir a Cristo e na verdade estão pregando ensinamentos que estão levando as pessoas para o inferno, para uma condenação. Isso tem se multiplicado no mundo. A grande maioria das seitas, como eu disse, surgiram de 200 anos para cá.
a grande maioria das heresias também surgiu ou ganhou força nos últimos 2 séculos. Como, por exemplo, a teologia da prosperidade, que tem sido como um câncer na igreja evangélica atual, que tem levado a maioria das igrejas evangélicas a só falar em dinheiro, a explorar a fé das pessoas, a só pregar sobre bens materiais, sobre adquirir coisas terrenas. Não se fala de salvação, de santidade, de vida transformada. Isso tudo é um falso evangelho que tem entrado no meio de muitas igrejas hoje. Então isso é um sinal da volta de Cristo. São poucas as igrejas hoje que são fiéis à pregação do evangelho, que falam realmente de salvação, que pregam realmente de Jesus. Isso tem trazido um grande escândalo, tem feito com que muitas pessoas se afastem da igreja, não queiram seguir a Cristo por causa desse falso ensino que se passa por verdade e as pessoas pensam que aquilo ali é a mensagem real da igreja. Então isso é um engano, um falso ensino. Também o materialismo, o humanismo, o liberalismo, o sincretismo religioso, o ecumenismo, são coisas que têm trazido enganos, falsos ensinamentos. Todas as seitas que existem no mundo aí, que você tem observado com certeza que tem se proliferado no mundo, é um sinal de que Jesus está voltando. Então é só você observar e você vai ver como tudo que Jesus falou está acontecendo hoje no mundo. Jesus falou também no versículo 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isso aqui é um sinal claro da volta de Jesus. É claro que sempre houve no mundo ódio e indiferença. Mas se a gente olhar para a humanidade como está hoje, nunca houve um tempo de tanto ódio, de tanta falta de amor como existe hoje no mundo. De tanta indiferença, onde ninguém se preocupa com ninguém. Cada um só se preocupa com a sua própria vida. As pessoas têm sido egoístas, só olham para si mesmas, só estão preocupadas com seus próprios problemas. Não todos, mas na sua maioria. Quase ninguém se preocupa com ninguém. Cada um só se preocupa com a sua própria vida. Não está nem aí se o outro está bem ou se não está, se tem o que comer ou se não tem o que comer, se está triste, se está infeliz, se está precisando de ajuda. Até mesmo dentro das igrejas hoje. Você que faz parte de uma igreja, você pode constatar o que eu estou falando aqui. E eu conheço essa realidade. É uma triste realidade e um indício forte de que o que Jesus falou está se cumprindo. Na maioria das igrejas hoje, não existe amor. As pessoas não cuidam umas das outras, não amam umas às outras, não servem umas às outras, não se preocupam com os problemas dos outros. Às vezes você entra numa igreja e ninguém nem percebe que você está ali. Você frequenta há um bom tempo e ninguém percebe nem a sua presença. É como se você nem existisse. Às vezes o máximo que pode acontecer é alguém lhe recepcionar. Mas ninguém está preocupado se você está bem, se não está, se você precisa de ajuda ou não. A maioria das pessoas nas igrejas nem se conhecem, nem sabem o que o outro está passando. As pessoas vão para os cultos, depois vão embora para casa e ninguém vive uma comunhão verdadeira, de amor, onde as pessoas se amam, se ajudam, sustentam umas às outras, edificam umas às outras, aconselham umas às outras. Até mesmo dentro das igrejas que se dizem cristãs, hoje, existe muito pouco amor, muito pouco interesse em fazer o bem ao outro. Infelizmente, isso tem sido uma realidade que tem levado muitas pessoas até a se entristecerem, a saírem das igrejas, a não quererem mais seguir a Cristo, porque não vê essa evidência do amor na igreja. E Jesus deixou isso claro como um sinal da sua vinda. E ele disse o porquê. E por se multiplicar a iniquidade,
o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, a gente deve esperar, porque quase todas as pessoas vão ter o amor no seu coração frio, ou seja, não vai ter amor. E aí ele diz, aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, você tem que perseverar até o fim. Diante de todas essas dificuldades, de todo esse sofrimento, vocês vão precisar permanecer firme. Vocês vão ter que permanecer constante e firme. É isso que significa perseverar. É você permanecer na presença de Deus, não olhar para os lados, para o sofrimento, para quem não está servindo a Deus. Você tem que olhar para Cristo, continuar firme, fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus, colocando a sua fé em Cristo até o fim. Porque só aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Aquele que, diante desses sofrimentos, desistir, entregar os pontos, voltar atrás, ele não será salvo, ou seja, ele não receberá a vida eterna de Deus para morar com Deus no céu para sempre. É isso que Jesus está dizendo. Em versículo 14, por último aqui, ele diz assim: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então essa mensagem do evangelho está sendo espalhada por todo o mundo. E isso está se cumprindo também como sinal da volta de Jesus. As nações estão ouvindo o evangelho. E esse evangelho está se espalhando pelo mundo todo como um sinal de que Cristo está para voltar. Hoje, praticamente, quase não existe um lugar que não tenha ouvido a mensagem do evangelho. Quase todos os lugares do mundo já ouviram um pouco da mensagem do evangelho, nem que tenha sido um pouco, uma pequena porção, embora ainda existam vários lugares que nunca ouviram essa mensagem. Jesus deixou vários sinais da sua volta. E como ele disse aqui, isso foi só o princípio das dores. Isso é só o princípio das dores. É só um indício de que Jesus está voltando. Mas por que ele disse que isso é o princípio das dores? Porque as coisas vão piorar. Eu queria muito poder dizer para você que tudo vai melhorar, que o mundo vai melhorar, que tudo vai ficar bem, que as coisas vão entrar nos eixos, tudo vai ficar no seu lugar corretamente, todo mundo vai se amar, a humanidade vai progredir, as doenças vão se acabar, não vai mais haver guerras, as pessoas vão se amar, não vai haver terremotos, nem perseguição. Mas infelizmente, se eu disser isso para você, eu estarei sendo um falso profeta, porque Jesus disse que essas coisas iam acontecer e que isso era só o início. Ou seja, o que Jesus disse é que essas coisas vão piorar a cada dia mais. O que está reservado para o mundo não é uma melhora, é uma piora. E aí às vezes as pessoas pensam assim, mas como é que pode? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Deus não ama a humanidade, não? Será que Deus está ausente? Por que há tanto sofrimento no mundo e Deus não faz nada? Por que Deus não intervém? Cadê Deus nessa hora? Deixa eu dizer para você o que está acontecendo. Deus, ele já anunciou o fim. O dia da volta de Jesus para restaurar todas as coisas já está marcado no céu. O relógio lá no céu já está correndo. Já está se aproximando a cada dia mais o dia da volta de Cristo. Como ele mesmo diz na sua palavra, quando esses sinais começassem a se cumprir, que a gente soubesse que ele já está às portas. Ou seja, ele já está perto de abrir a porta para aparecer para o mundo. Então esses sinais são uma prova de que ele está voltando. Então, o plano de Deus para a humanidade é maravilhoso, é de salvação. Deus já marcou o dia em que ele vai restaurar a sua criação e que vai estabelecer o estado eterno, onde todos aqueles que acreditarem no seu Filho estarão com ele para sempre,
vivendo uma vida de paz, de alegria, de comunhão com Deus, sem sofrimento, nem dor, nem morte, nem tristeza, nem choro, nem doença, nada de ruim. O dia para tudo isso acontecer já está marcado. Então, Deus, Ele está dando a oportunidade para o mundo. Deus, Ele não se esqueceu do mundo. Como é que eu provo que Deus não se esqueceu do mundo? O Evangelho está sendo pregado todos os dias. Você tem ouvido a mensagem do Evangelho de salvação. Isso é uma prova de que Deus não esqueceu de nós. Porque quando o Evangelho está sendo pregado, Deus está dizendo para as pessoas: eu amo você. Venha para mim, venha para a minha presença, para que você esteja guardado comigo. E que quando chegar o fim, você esteja comigo para sempre. Eu amo você, eu quero você comigo. Quando a mensagem do Evangelho está sendo pregada, Deus está provando o seu amor para com a humanidade. Deus já provou o seu amor pelo fato de Jesus ter morrido e está provando todos os dias, enviando a sua igreja para pregar o Evangelho e trazer salvação. Agora, por que Deus permite esse sofrimento? Deus não intervém na liberdade das pessoas. A culpa de tudo isso não é de Deus, são das pessoas que estão a cada dia piores. A cada dia estão se afastando mais de Deus. E quanto mais elas se afastam de Deus, piores elas ficam. E fazem coisas piores ainda. Coisas más. Guerras, violências, destruição da natureza, que tem gerado doenças e calamidades. E tudo isso também é como uma maneira de Deus chamar a humanidade, como se fosse uma maneira de Deus gritar, de dizer: olha, se volte para mim, porque esse mundo está prestes a acabar. E quando eu digo que as coisas vão piorar, é porque nós ainda nem chegamos no tempo das dores de parto realmente. Jesus mais na frente aqui, ele fala a partir do versículo 15, a respeito da grande tribulação. Jesus fala do anticristo, que ainda virá se manifestar no mundo. E quando ele se manifestar no mundo, grande perseguição a nível mundial vai ser instalada. E a igreja de Cristo vai ser perseguida duramente quando o anticristo estiver nessa terra. Vai ser um momento de grande sofrimento, de grande tribulação. Deus vai estar enviando juízos contra esse mundo, não contra a igreja, porque a igreja vai ser preservada por Cristo aqui nessa terra, mas o mundo vai estar sofrendo o juízo de Deus, vai estar sofrendo calamidades como uma maneira de castigo de Deus, de tentar chamar a atenção das pessoas de que elas estão contra Deus, de que elas precisam se voltar, de que elas precisam entender que os seus pecados vão trazer uma punição. Então, a calamidade que vai se instalar nesse mundo ainda vai ser muito pior, ainda vai ser muito maior, os sofrimentos se intensificarão. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou dizendo tudo isso para você? É para que você se alerte, possa abrir os seus olhos para compreender a realidade que te cerca. As pessoas têm vivido hoje as suas vidas como se Deus não existisse e como se Jesus nunca fosse voltar. As pessoas vivem nesse mundo como se esse mundo fosse eterno, como se essa terra não fosse acabar nunca, essa existência aqui. E as pessoas não param nem para pensar na eternidade, no que vai acontecer depois. A grande maioria das pessoas só pensa em dinheiro, só pensa em adquirir bens, em viver uma vida feliz, entre aspas, nessa terra, com dinheiro, luxo, sucesso, fama, glória humana. E as pessoas estão esquecendo de Deus. Mesmo com tanto sofrimento no mundo, as pessoas não se voltam para Deus, nem para Jesus. E o que está acontecendo? Deus está dando tempo para as pessoas se arrependerem. Como diz lá em 2 Pedro. Jesus não voltou ainda, porque Ele está dando tempo para que a humanidade se arrependa, para que as pessoas se voltem para Deus. Mas as pessoas não estão nem aí para tudo que está acontecendo. Os sinais estão aí para quem quiser ver
de que Jesus está voltando, mas as pessoas não estão dando atenção. As pessoas não estão ligando para o que está acontecendo. Então o intuito de eu mostrar essa mensagem para você, esses sinais, é para que você acorde, se desperte desse sono e perceba que Jesus está voltando. Jesus está às portas. E o que isso significa para você? Talvez você esteja se perguntando, e daí, irmão? Que diferença faz se Jesus vai voltar ou não? Eu vou dizer para você que diferença faz. Atualmente, nós estamos vivendo num momento da pregação do Evangelho da graça de Deus. Jesus está no céu numa posição de advogado diante de Deus. Todos aqueles que entregam a sua vida a Cristo, Jesus intercede por eles diante de Deus e eles são salvos. Jesus garante vida eterna. Então esse momento é o momento da salvação. A porta da salvação está aberta, está escancarada. É verdade que a porta é estreita, são poucos que entram por ela, como Jesus disse, mas ela está aberta, ela está escancarada. Deus está gritando para as pessoas, está dizendo: venham, se entreguem ao meu Filho, creiam nele, para que vocês sejam salvos, para que vocês escapem do juízo que está vindo sobre a terra, para que vocês não sejam condenados. Deus está gritando e as pessoas não estão ouvindo. Deus está chamando, dizendo: olha, a porta está aberta, a salvação está sendo oferecida de graça, você não precisa pagar nada. A única coisa que você precisa fazer é crer no meu Filho e você vai ser salvo, vai ter comunhão com Deus. Então por que Deus está anunciando essa mensagem? Porque Deus está querendo salvar pessoas, Deus ama a humanidade. E o tempo está se esgotando, o tempo está se acabando. E você não percebe o risco que você está correndo. A sua vida está por um fio. Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Talvez a oportunidade que você tem hoje, você não vai ter mais. A tua vida está nas mãos de Deus. E qualquer sopro pode destruir a tua vida. E você não está nem aí, não está percebendo o risco que você está correndo. Os sinais estão aí para mostrar que Jesus está voltando. Então o que significa isso? Hoje é o momento de salvação. Hoje é o momento de você se voltar para Deus e receber o perdão. No momento que Jesus voltar, quando Jesus voltar a esse mundo, quando a trombeta soar e nós ouvirmos a voz do arcanjo e Jesus aparecer em glória no céu com os seus anjos para poder buscar a sua igreja, e todo olho verá Jesus voltando em glória para buscar o seu povo. Nesse momento, meu irmão, eu quero dizer para você, a porta da salvação vai se fechar. Por que é tão urgente a gente estar atento aos sinais e permanecer vigilante, aguardando a vinda de Jesus? Porque na hora que Jesus voltar, não vai adiantar você clamar a Ele, você clamar por perdão e dizer: Jesus, me salva, eu acredito no Senhor agora, eu estou te vendo, eu acredito em Ti, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti agora. Nesse momento, Jesus não vem mais para oferecer salvação. No dia que Jesus apontar no céu aqui, na sua nuvem de glória, com os seus anjos, ao soar da última trombeta, Jesus não vem para oferecer salvação. Como diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, Jesus ele vem para exercer juízo, condenação contra esse mundo. Ele vem para fazer duas coisas. Ele vai pegar a sua igreja, aqueles que estiverem mortos em Cristo, que já morreram, vão ressuscitar primeiro. Os que estiverem vivos vão receber um novo corpo glorificado e vão subir para se encontrar com o Senhor nos ares. Então Jesus ele vem e ele pega a sua igreja, que são todas as pessoas que acreditam nele, que acreditaram durante toda a história, e esse povo vai ser reunido com ele no céu.
E aí ele vem com os seus anjos e com a sua igreja para exercer juízo sobre a terra. A terra vai ser destruída com fogo, é o que diz lá em 2 Pedro capítulo 3. Vai vir fogo de Deus sobre essa terra, para a destruição de toda a criação e de todas as pessoas que não acreditaram em Jesus, que o rejeitaram, que não estiveram nem aí para a sua oferta de salvação, que tamparam seus ouvidos, que continuaram vivendo sua vida de pecado, que se aliaram ao anticristo, que se conformaram a esse sistema mundano, vivendo uma vida de desobediência e não estiveram nem aí para a pregação da salvação, rejeitaram a Cristo, endureceram seus corações contra Deus, rejeitaram a Deus, viveram uma vida de pecado, desobediência, rebeldia, inimizade contra Deus. Deus está dando toda a chance para as pessoas, mas no momento que Jesus voltar, Ele vai derramar juízo sobre todas essas pessoas. E todos aqueles que estiverem vivos no momento nesse mundo vão ser mortos por causa desse juízo de Deus. E depois vão comparecer diante do trono de Cristo para serem julgados. Então, depois que Jesus voltar, não vai mais haver oportunidade de salvação. Você não vai ter mais uma segunda chance. Depois que você morrer, ou que Jesus voltar, não vai haver uma oportunidade mais. Diferentemente do que muita gente ensina, que depois que você morre tem um purgatório, alguém pode rezar por você aqui e você sai do purgatório para ir para o céu. Isso não existe. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Aquele que morre sem Cristo, a única coisa que ele vai esperar é ser julgado para ser condenado. E aquele que estiver vivo sem Cristo vai comparecer diante do tribunal para ser condenado. Então, depois que Jesus voltar, não vai haver mais oferta de salvação, não vai haver mais outra chance. É por isso que Jesus diz muitas vezes que na hora que Ele voltar, vai ter pessoas que vão bater na porta do reino de Deus, e vão clamar dizendo: Senhor, abre a porta para nós, Senhor, deixa a gente entrar. E Jesus vai dizer: eu não conheço vocês, se afastem de mim, vocês que viveram no pecado, eu não tenho comunhão com vocês. E aí essas pessoas se lamentarão, diz a palavra de Deus, porque elas vão ver sentadas na mesa, na comunhão com Cristo. Depois que Jesus voltar, elas vão ver Abraão, Isaac, Jacó, toda a igreja reunida numa mesa, nas bodas do Cordeiro, celebrando a vitória de Cristo, em comunhão com Cristo, e elas vão estar do lado de fora. E elas vão se lamentar por toda a eternidade, porque elas vão ver a comemoração da igreja com Cristo. Elas vão bater na porta, mas a porta não vai se abrir para elas, elas não vão poder entrar. Elas não vão poder entrar. A única coisa que vai restar para elas é lamento, dor, choro e ranger de dentes e condenação eterna. Deus não quer condenar ninguém, mas como elas rejeitaram a oferta da salvação, a única coisa que vai restar é condenação. Vão ser condenados a uma eternidade sem Deus, de sofrimento no inferno, onde há pranto e ranger de dentes. E o inferno, ele é real. Jesus, ele falou mais sobre o inferno do que no céu. Por quê? Porque ele queria que as pessoas soubessem que o inferno é real, ele existe, e que todas as pessoas que o negarem vão para esse lugar. Que não foi feito para as pessoas, foi feito para o diabo e os seus anjos, como diz lá em Mateus capítulo 25. Mas aqueles que rejeitarem a oferta de salvação vão para esse lugar de condenação. Agora você imagine como é que vai se sentir alguém. Você imagine só como é que você vai se sentir se você não estiver salvo. Você vai olhar a igreja no céu, a igreja comemorando nas bodas do Cordeiro com Cristo, e você vai se ver lançado fora, sabendo que não tem mais nenhuma chance para você. Imagine como é que você não vai se sentir. Sabendo que a única coisa que resta para você é sofrimento e dor. Que não tem mais nenhuma chance.
que não tem mais salvação, a oferta já passou. Você vai olhar e vai lamentar e talvez vai pensar, por que eu não ouvi? Tantas vezes pregaram o evangelho para mim, tantas vezes falaram de Jesus para mim, tantas vezes me convidaram para receber a Cristo e eu sempre rejeitei, sempre disse não. Eu achava que era mentira, eu achava que não era real, eu achava que Jesus não ia voltar, que isso era conversa de crente, que isso era loucura. E agora eu estou aqui lançado fora e eu não posso fazer mais nada. Imagine como você não vai se sentir. Uma coisa é quando você está num sofrimento, seja ele qual for, ou até mesmo numa prisão, mas você sabe que aquilo ali tem um tempo para acabar. Você sabe que você vai sair dali, que você pode ter uma outra chance. Você pode estar num leito do hospital ou num presídio, ou enfermo na sua casa, sofrendo, mas você sabe que aquilo ali vai passar. Agora imagine você se ver condenado, sabendo que você não vai ter outra oportunidade mais, que você não vai ter outra chance. Então é por isso que Jesus deixou essa mensagem. Não foi para nos amedrontar, não foi para nos colocar medo, para fazer terrorismo nas nossas vidas, não. Foi para que a gente estivesse atento aos sinais, sabendo que se os sinais estão acontecendo, é um sinal de que Ele está voltando. Então o que a gente tem que fazer? Se voltar para Cristo, entregar a nossa vida para Ele, continuar buscando a Ele de todo o coração, e aí sim a gente vai estar preparado para quando Ele voltar. Nesse momento a gente vai estar preparado. A igreja não vai ser pega de surpresa. Quando Jesus apontar no céu, você vai ser chamado. Jesus vai dizer assim para você, que é a igreja: venham benditos de meu Pai, para o reino eterno, que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. E aí pense na alegria que você vai sentir. Jesus voltando, o reino de Deus te aguardando ali de portas abertas, para você entrar pelas portas, nas mansões celestiais, para um local de alegria, para você louvar a Deus por toda a eternidade, para estar na presença de Jesus. Você vai ver Ele face a face, e aí você naquele momento vai ver que todo o sofrimento passou, toda a dor passou, toda a tristeza passou, e a única coisa que você vai viver a partir daquele momento é alegria, é paz, é felicidade, é comunhão com Deus, é uma vida abundante. E o melhor, uma vida tão boa, tão abundante e que você sabe que nunca vai se acabar, que nunca vai ter fim. Você vai olhar para trás e vai dizer: meu Deus, valeu a pena. Valeu a pena ter sofrido tanto, mas ter aguentado firme, servindo a Jesus, aguardando o dia da volta dele, vigilante, porque olha só a recompensa que eu recebi. Agora, triste vai ser esse dia para você, se você for lançado fora, se você for rejeitado por Jesus, se você não estiver junto com aqueles que vão ser salvos. Então, esteja atento aos sinais que estão se cumprindo. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Se prepare, como diz na palavra de Deus, se prepare para se encontrar com Deus, porque Ele está voltando. E todos nós vamos comparecer diante do trono dEle e vamos ser julgados pessoalmente por Ele e vamos dar conta da nossa vida a Ele, de tudo que a gente fez, de como a gente viveu. Ninguém pode escapar disso. Quer você acredite ou não, isso é uma realidade que a Bíblia mostra claramente. Que Jesus, quando voltar, vai se sentar no seu trono para julgar todas as nações. E como diz na sua palavra, Ele vai colocar as suas ovelhas para a direita, que são os seus servos, e os bodes para a esquerda. E uns vão para a vida eterna, que é as ovelhas, a sua igreja, e os bodes vão para a condenação eterna. Então é isso que vai acontecer. E isso tudo só depende da sua decisão hoje, de receber a Cristo ou não. Deus está te oferecendo a salvação. A porta está aberta.
Venha para Jesus enquanto você tem tempo, enquanto você tem oportunidade. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a fazer a escolha certa. Em nome de Jesus. Amém.